Olha ela aqui. Nós Ele voltamos. também veio. A gente estava falando sobre ciúme agora. Tem ciúmes, não tem? Então, Tem muito. vamos descobrir hoje alguns tipos. Dentro desse guia prático sobre ciúmes, hoje nós estamos aqui para dar continuação. Então, se você Sim. não assistiu o primeiro vídeo, então corre lá, assiste, é pequeno, é rapidinho e volta aqui. Deixa né? o like, curte. Aproveita, deixa like, curte, faz isso. Porque nós vamos dar continuação falando agora sobre os tipos. Tem alguns tipos de ciúmes. Sobre os tipos de ciúmes. Eu, sozinha? Não, com ele, Josias. E ela, Cleia, linda e maravilhosa. Bom, então, amor, vamos falar sobre ciúmes, né? Tipos de ciúmes. Qual que é o primeiro vamos tipo? falar. São alguns, mas nós pegamos aqui só alguns Sim. mais pontuais para entender, né? É verdade. O ciúmes, ele pode ser visto ali, um dos tipos, como sinalizador. Eita. Aí você vai falar, eita, o que é isso? Levanta assim? aquelas plaquinhas que pisca. Funciona mais ou menos assim. No sentido figurado, É verdade. né? Porque é um alerta. É um alerta pontual que faz o que? Ele dá um toque, sabe? Ele convida a pessoa a ajustar ali as engrenagens, as fronteiras, os parafusos, a entrarem em acordos, a alinharem a linguagem de cuidado, né? Que pode então proteger esse vínculo. Então, sinalizador, o ciúme sinalizador é aquele, poxa, todo mundo tem ali um pouquinho de ciúmes, né? Que é o que a gente estava falando, mas ele é moderado. Agora, quando surge alguma coisa, opa, peraí, então a gente vai, vamos conversar, vamos alinhar, vamos, opa, olha, observar aqui, ali. É um cuidado, é uma forma de zelar, de cuidar, para preservar o vínculo relacional. Você lembrou bem, Cleia. O sinalizador é como se fosse uma placa, né? Tum! Vamos lá. Levante os ouvidos para ouvir, para observar. Isso é importante. Mas tem outro tipo de ciúme também, o ciúme insegurança. Que às vezes a gente confunde sinalizador com insegurança. O ciúme, motivado por insegurança, ele surge, e aí é uma coisa mais pontual, de feridas de apego, baixa diferenciação de histórias anteriores, ou seja, se com o relacionamento anterior eu tive tal problema de, por exemplo, infidelidade, traição, enfim, algum tipo, é muito provável que nesse aconteça também isso. E a pessoa já começa a alimentar um ciúme da outra, coitada, não tem culpa nenhuma, não deu motivo nenhum, mas já está sofrendo por conta desse ciúme motivado pela insegurança. Ele tende, e aí é onde entra aquele problema, né, a ler a ambiguidade como risco de impedir a felicidade de ambos. É mais ou menos assim. A pessoa começa a caraminholar coisas, a ver coisas onde ela não existe. Esse é o tipo de ciúme motivado pela insegurança. Mas não termina aí. Essa insegurança, ela pode ter uma origem anterior ao que ela está vivendo agora, né? Sempre. Ela Sempre. já pode ser uma segurança que vem lá da base familiar. Como a gente sempre diz que todos nós temos histórias, uma pessoa que é insegura ou que traz uma insegurança dentro do relacionamento, ela já traz essa insegurança da história dela. Às vezes a gente tende a falar que é o outro que é culpado, mas se a gente olha para nós mesmos, por isso que essa a análise é tão importante, né, a terapia, o autoconhecimento, porque sempre a origem vai estar na nossa história. Né? Claro que depois, com a ajuda do outro, a gente consegue, mas sempre tem origem na própria história. É sempre importante observar isso, porque muitas vezes a pessoa ela foca ali no problema dos ciúmes, no agora, onde começa a ver coisas onde não tem, mas ela precisa olhar lá atrás. E aí ela vai perceber que é só, como você fala, caraminholas. 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 Palavra bem nova. Da época Entregamos dele. a idade agora. Não, eu não conheço. Caraminholando as coisas. Da época dele. Então, e aí se destrói um relacionamento que não precisava ser, né, destruído. Mas um outro tipo de ciúmes que é importante observar, que você vê muito, é o ciúme controlador. Né? É aquele onde a pessoa usa da humilhação, sabe? Da humilhação, restringe a pessoa de estar com outras pessoas que ele vê malícia, ele vê maldade, né? Para garantir ali que o seu relacionamento esteja protegido. É falso, né? Uma segurança falsa, né? Então esse ciúme controlador, ele
ele se torna abusivo e ele corrói a confiança, porque ele é baseado na ameaça, na agressividade, na humilhação, na restrição da outra pessoa. E claro que o relacionamento tende a fracassar com isso tudo. É verdade. Outro tipo de ciúme também, e ele é bem ambíguo, é o reativo versus o antecipatório. Os próprios nomes já dão mais ou menos a dica, né? O reativo é aquele que reage a uma situação específica. Pode nem ser uma situação real, assim, né? A pessoa entendeu errado aquele contexto. Uma conversa com outra pessoa, para o ciumento, aquilo já foi uma concretude. Ele já reage àquilo, como se aquilo fosse real. O outro é mais complicado ainda, é o antecipatório. Ele sofre por antecipação. E se Quem tal nunca? coisa? E se ela for naquela festa sem eu estar junto, e aí começa a ter aquela problemática, né? A pessoa não vai com uma outra num lugar porque ela quer usufruir da presença da outra, de estar junto. Não, ela vai porque vai que acontece alguma coisa. Imagina o grau de sofrimento mesmo, né? Sim, isso traz um sofrimento. É ruim. E para a pessoa que está sendo o foco disso, é aquela história, né? Ele ou ela não confia em mim, está o tempo todo do meu lado, não porque quer estar do meu lado. Está ao meu lado porque ele está meio que prevendo, antecipando alguma coisa ruim. Na verdade, o ciúme, nesses contextos que a gente tem abordado, eu vejo como positivo só o primeiro, que é o de sinalização, né? Que é mais ou menos aquele ciúme diz assim, opa, peraí, a gente está meio displicente no nosso relacionamento, vamos dar cuidar do outro, né? Não deixar a coisa totalmente solta. Mas o importante quando a gente fala, amor, né, desses tipos de ciúmes que nós abordamos nesse nosso segundo encontro, é mais ou menos uma pergunta que é para nós refletirmos, né, nesse nosso encontro. O que o ciúme está tentando fazer pelo relacionamento? Essa é uma pergunta que é muito pertinente nessa altura da nossa jornada sobre esse tema, porque existe essa eterna discussão, né? Quem ama sente um ciúme, um ciúminho bom, então um pouquinho de ciúmes é legal, o excesso obviamente não é bom, é igual o sal na comida, se tiver demais estraga, mas se tiver de menos também torna a comida sem graça, né? Então as pessoas às vezes falam sobre isso com relação ao ciúme. Mas essa é a pergunta. O que o ciúme tem tentado trazer para esse relacionamento? Proteger o vínculo? É uma pergunta dentro da pergunta. Pense sobre isso. Proteger o vínculo do relacionamento? Recuperar uma proximidade que muitas vezes, e nós também vemos isso nos aconselhamentos, o casal que já está um certo tempo junto, ele começa a ficar displicente. Então, mesmo vivendo juntos, não existe aquela proximidade no dia a dia. Eles estão juntos, mas não estão próximos. Isso faz diferença. Outra coisa, o ciúme, ele busca, esse tipo de ciúme, ele tenta controlar uma ansiedade do parceiro que sente esse ciúme. Então, uma forma de controlar uma ansiedade que a pessoa tem, às vezes, como nós falamos agora, aquela ansiedade antecipatória. E se acontecer alguma coisa? A pessoa já começa a se torturar, sentindo o ciúme da outra, que o curioso é isso, né? A pessoa que está do outro lado, ela nem tem noção de que o outro está se corroendo, está morrendo literalmente por dentro, por causa desse ciúme, mas que para ele é para controlar essa ansiedade, essa insegurança, obviamente que não vai fazer bem nem para quem sente e depois para o sistema também, porque ele tende a corroer o sistema. Outra coisa, esse ciúme, ele tem servido para evitar um conflito maior. O que quer dizer isso? Esse ciúminho meio velado, ou muitas vezes exacerbado, ele evita o quê? Um sentar e conversar sobre. Pense nisso. Porque a Cleia falou quase agora, né? Identificar a origem do ciúme, falar sobre isso, é um grande desafio. As pessoas têm medo. Muitas vezes a pessoa tem medo de falar para outra que ela tem um ciúme assim, maluco. Ela só vai demonstrando de formas muito ruins, né? Aquele ciúme que ela tem, aquele sentimento que ela tem. Então, essas são perguntas para a gente pensar hoje nesse nosso segundo encontro, né? Esse ciúme, ele tem
feito bem ou feito mal pro relacionamento? Fica com essa pergunta aí pro nosso próximo encontro. Diante de tantas perguntas, e você muita já pergunta. sabe, é muita pergunta. Assiste o vídeo outra vez para você saber o que responder. Desculpa. Diante de tantos dos tipos de ciúmes e diante dessa reflexão que o Jô trouxe aqui para pensarmos o que os ciúmes têm feito pelo meu sistema, pela minha família, por mim, pelo meu relacionamento, pensando nisso tudo, reflita. Depois de refletir, responda para você mesmo. Isso vai fazer com que você observe em que situação você está, em que patamar você está, e aí você consiga tomar um rumo. Enquanto isso, se inscreva no canal, curta esse vídeo, deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo, porque com certeza você conhece muitas pessoas que precisam ser alcançadas com esse esclarecimento. E, se você não assistiu, volta no primeiro vídeo e nos aguarde, porque nós vamos continuar. Então, só vem! Tem mais!